Daí pesada, bem-vindo ao canal do Bronco, esse aqui vos fala, se liga na vinheta e depois vem que o nós, que hoje o dia é de receita. Primeiro de tudo, corre lá na nossa página no Facebook, já deixa um curtir bacaninha. Se não segue a gente no Instagram, siga para acompanhar aquilo que não vem aqui pro canal, os spoilers do que tá por vir e as novidades do Tio Bronco, teste, enfim, as coisas que vão acontecendo por aí. Ó, senta o dedo no like, pra gente aqui no YouTube é bastante importante o seu curtir e se é a primeira vez que você está me acompanhando, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreve aqui no canal. Já dá uma olhada nos apoiadores do canal do Bronco, o contato de todos tá na descrição. Precisando de alguma coisa, não perca tempo e entre em contato com eles. O vídeo de hoje é uma receita que eu vou fazer pela primeira vez e é uma Gose, estilo histórico alemão que foi extinto e agora ressurgiu das trevas. Quais as características desse tipo de cerveja? Leve acidez, vai sal, coentro, porção generosa de trigo, muito leve e refrescante, baixíssimo amargor, fermentação neutra, embora seja um estilo ale. E o bacana do cervejeiro caseiro é que aqui dá para você colocar o que você quiser, dá para dar asas para sua criatividade. No entanto, existem alguns desafios, pelo menos foi para mim os pontos complicadores. O primeiro, acertar a mão no sal, e não dá para ser qualquer sal. Tem que ser um sal que não tenha iodo, então já está eliminado o sal de cozinha. Eu usei cloreto de sódio, depois eu falo um pouco mais do sal aqui na receita. Semente de coentro é outro desafio para você não errar na mão, porque muita gente não curte o coentro, então ele precisa aparecer, mas não pode ser enjoativo, assim tal qual o sal, que não pode deixar a tua cerveja salgada, é um levezinho toque. E por fim, o terceiro ponto de enforcamento, que também é bastante complicado, é a fermentação neutra. Não pode ser uma cerveja esterificada. Então, juntando esses três pontos aí, eu fiquei bastante preocupado. Mas como eu não poderia deixar passar um grau de inventividade, eu precisava usar alguma coisa. E usei o quê? Pinhão. Todo ano eu uso pinhão em algum estilo e eu resolvi usar aqui na Gose. Por quê? Pinhão é um negócio neutro pra caramba, não tem gosto de nada. Fazer isso aparecer na cerveja é um empenho. Eu consegui, mas precisa entender muito de pinhão para identificar. Pensei comigo, como é que a gente come pinhão? Não é com sal? Cerveja salgada, bateu o clique. Vou testar nessa Gose. Então, meti o pau na máquina. Vamos falar um pouco mais do pinhão à medida que a gente for detalhando um pouco mais essa receita. Já que nós demos o nosso overview, vamos detalhar a receita agora e o passo a passo de como tudo aconteceu. Grãos: 44 a 45% de trigo, 33% de pilsen e 23% de acidificado. Sim, para dar nossa acidez. Só que aqui, primeiro detalhe, eu usei o acidificado só lá no mash out, porque eu não queria ferrar com a minha mostura. Lupulagem: usei o Northern Brewer por causa daquela pegada terrosa amadeirada e vai um pouquinho também, então era o lúpulo que eu tinha e eu achei que iria casar bem nesse estilo. O sal: cloreto de sódio puro, usei aos 10 minutos do fim da fervura. A quantidade está na descrição. Coentro: também a 10 minutos do fim da fervura e a quantidade também está na descrição. Fermentação: como é um estilo ale, mas com uma fermentação parecida com uma lager, por causa da sua neutralidade, eu fui de Nottingham. É a levedura que eu uso nas minhas Kölsch, que é uma cerveja bastante delicada, é bastante neutra, e aqui eu não tive dúvida, falei, vou com ele e pau na máquina. O vídeo de hoje a gente também não tem a tradicional mostura, então nós vamos aí dar o passo a passo de como tudo aconteceu, mas lembrando que a quantidade dos insumos, o passo a passo, a temperatura de fermentação, enfim, como tudo aconteceu,
tá na descrição desse vídeo. Dê uma olhada que tá tudo lá. Mostura. Como essa é uma cerveja bastante refrescante e leve, eu mosturei perto de 62, 64 graus por um período de 60 minutos, ou até o teste de iodo dar positivo. pH da minha mostura. Trabalhei com pH de 5.4, bem bacaninha. Se quiser um 5.2 também é bastante legal. A água da minha lavagem eu já comecei as elucubrações. Botei um pH de 2.5. Como que eu baixei o pH dela? Use o ácido lático ou o ácido fosfórico. Terminou a minha mostura, joguei o meu ácido acidificado no mashout para cair um pouco mais o pH. Essa caída eu não medi, na verdade eu esqueci de medir. Trasfeguei o mosto primário, fiz a lavagem dos grãos, obtive o meu volume para início de fervura, aí eu medi o pH, que estava em 4.2. Fervura de 1 hora, a 10 minutos joguei o cloreto de sódio, joguei o coentro, terminou a fervura, medi o meu pH, 4.4. Fiz o que tinha que fazer, o whirlpool, esperei decantar a sujeira, trasfeguei, oxigenei, inoculei a levedura, foi para a geladeira, temperatura de fermentação 14 graus. Para terminar essa primeira parte da resenha, vamos para o pinhão. Antes, se alguém pergunta, e cadê o abençoado? Eu usei um método que eu já estou acostumado a usar, que é pegar o pinhão, cozinhar, e aquela água que sobra do cozimento é aquilo que eu uso, o resto eu descarto tudo. Como que é isso então? Aqui eu peguei 1 kg de pinhão para 2 litros de água, coloquei na panela de pressão e cozinhei por aproximadamente 1 hora. O que sobrou, porque vai evaporar bastante coisa, essa sobra desse líquido que eu chamo de extrato, eu vou jogar no meu mosto no fim da fervura. Terminou a minha fervura, antes de fazer o meu whirlpool, eu jogo essa água do pinhão. E aí eu continuo o processo, já estou acostumado, whirlpool e tudo que eu já falei. Antes, se alguém me pergunte, não usou na mostura? Não usei na mostura. Porque na mostura ele vai ter a função de contribuir com açúcar. Sabor não vai ficar nenhum. Eu já usei, não vi diferença. Por isso que eu não uso mais na mostura. Eu uso no fim da fervura. Só que aí, nas receitas que eu fiz anteriormente, embora tenha ficado uma pegadinha de pinhão, eu ainda não fiquei satisfeito. Por quê? Porque parte do sabor e do aroma de pinhão vai embora com a fermentação. Pensei comigo, então vou fazer mais uma infusão desse mesmo extrato. Mesmas quantidades, 1 kg de pinhão, 2 litros de água, pressão por 1 hora. Peguei o que sobrou do cozimento e joguei agora numa outra etapa. Terminou a fermentação, fiz a minha clarificação por 2 semanas. Quando está bem limpinho, fui e joguei aquela tinta na minha cerveja. E deu resultado. Deu resultado bem bacaninha. E esse resultado vocês vão ver na segunda parte. Inclusive, se mudou a cor da cerveja, porque alguém vai perguntar. Voltamos então para ver o resultado da nossa cerveja. Um detalhe que eu esqueci de falar na primeira parte é o perfil da água, coisa que a gente faz com bastante frequência. Aqui eu usei um perfil de água extremamente maltado, que é o perfil de água que eu acostumei a usar nas minhas cervejas de trigo. Corrigi magnésio, corrigi cálcio e pesei a mão no cloreto e com um pouquinho de sulfato. Por isso que é um perfil bem maltado para cervejas que você quer que apareça o doçor do malte. Não sei se eu fiz uma boa escolha, porque eu vou falar disso no final. Também o detalhamento desse perfil está aqui embaixo na descrição. Vocês devem ter percebido que a cerveja do Bronco está com um rótulo diferente. E esse rótulo foi desenvolvido pela galera da Agência do Cervejeiro, parceiro aqui do canal, especializada em rótulos. Impressão, falei no vídeo anterior, esse rótulo foi impresso por eles, e também desenvolvimento de rótulos. Esse rótulo foi desenvolvido por eles, pelo meu amigo Fred. É uma receita bastante especial para mim, foi a minha receita de número 99, ou melhor, a minha braçagem de número 99, então a gente precisava fazer um rótulo comemorativo. Obrigado à Agência do Cervejeiro. Todos os trabalhos deles são com foco no homebrew,
Se você quer dar uma cara bacana para tua cerveja, um pouco mais profissional, cara, entre em contato com eles, você vai perceber que o preço é bastante justo e o trabalho é muito legal. A parte de impressão, reforçando, já falei no vídeo anterior, também a galera imprime e todo o cuidado com você, aquele cara que se ferra nas panelas para fazer uma cerveja de qualidade. Acabamos a resenha, vamos abrir logo que eu já tô com o bico seco. Vamos lá, vamos ver se eu consigo usar isso aqui ainda. Opa, errei. Opa, errei de novo. Ah, moleque, caiu no chão, mas não dá nada. Pouca habilidade pro tio. Coisa linda, espuminha bonita. A retenção tende a não ser muito pela acidez da cerveja. Falamos já de pH, eu medi ela, ficou em 3,6. É um pH que particularmente não me agride muito, eu tenho restrições com cervejas ácidas, mas 3,6 é um negócio que eu tomo de boa, tomo tranquilo. Vamos provar então. Já tomei muito dela, já conheço bem. Então as minhas impressões. A acidez, que era uma preocupação minha, tá na medida, tá muito jóia. O coentro, cara, tá bem levezinho, bem sutil, na minha opinião, também na medida certa. O salgado, brother, ficou assim no limite do massa pra cacete, velho. Ficou mesmo. A cor, vocês já viram que tá uma cerveja clara. Eu imaginei pela tinta que eu joguei que isso aqui fosse ficar vermelha, mas não, aquela tinta vermelha do pinhão decanta tudo pro fundo. A refrescância dela tá absurda. Eu me incomodo muito com cervejas ácidas. Se eu chegasse num bar, eu jamais pediria uma Gose. Hoje eu peço para conhecer, entender e tal, então sempre é bom você tomar para saber o que é bom, o que é ruim, poder criticar. Tem muita gente que fala mal de cerveja sem nem conhecer, sem nem entender, e às vezes ele mistura o gosto dele com a característica da cerveja. Essa cerveja, sem mentira alguma, não tem uma única vez que eu comecei a beber ela que não tenha acabado em 4, 5, 6 copos. Porque você toma um, pede e tu vai bebendo, velho. Porque o drinkability dela tá muito massa. Tá leve pra cacete, mano. Apesar do pinhão, já entro na resenha do pinhão. Fermentação muito neutra, limpa pra caramba, como eu tinha planejado. Olha a espuma, ainda tá grudando nas paredes, baixou bastante, mas tem um véuzinho, então tá bem jóia. E o detalhe interessante é que essa cerveja ela tá melhorando, cara. Teoricamente é uma Bera que você tem que tomar ela jovem, mas ela tá melhorando com o tempo. O pinhão aparece muito pra mim, que sou um cara acostumado a comer pinhão, no retrogosto. Aparece aquele resinoso do pinhão. O aroma, algumas vezes eu consigo sentir, na maioria das vezes eu não sinto o aroma do pinhão. É uma coisa que eu busco. Consegui de certa forma nessa receita, mas acredito que eu ainda tenho que melhorar bastante ela. No que compete ao pinhão. Mas o pinhão tá aqui. Não tem perigo que tu não ache o pinhão. Como esse é um estilo que eu conheço pouco, eu falei, vou levar para uns caras que entendem. É lógico que antes de fazer a receita, eu tomei algumas gozes para ver se eu estava muito longe.
Então, eu já tinha minha opinião, sabia mais ou menos o que eu tinha acertado ou não, mas queria a opinião de uns caras que manjassem mais do que eu. E foi todo mundo na mesma direção dessa que é a resenha que eu acabei de falar, o que me deixou muito contente, porque eu esperava críticas, porque era algo que eu não estava acostumado a fazer. E a crítica foi bastante positiva. E eu levei para uns caras que falam as coisas na lata mesmo, sem frescura. A única resenha diferente que eu não tinha identificado foi do meu bro Gabriel, lá de Curitiba, da Manix. O cara manja pra caramba de gols. Ele achou que a cerveja poderia ter atenuado mais, porque ele sentiu um gosto de malte. Chegando em casa, eu fui ver minhas anotações para tentar entender o que tinha acontecido. Eu planejei uma FG de 1007, terminou em 1010. Então é uma das explicações. Mas não só isso explica, uma outra explicação é o malte de trigo. Se eu deduzir o malte acidificado, o percentual de trigo que eu usei é perto de 60, que é o que eu estou acostumado a usar nas minhas Weissens. Então, o trigo também é um pouco mais adocicado que o Pilsen. Logo, talvez eu tenha que diminuir. No entanto, eu não senti esse dulçor. Mas como é de alguém que entende, eu respeito demais a opinião. E um terceiro ponto que possivelmente contribuiu para essa percepção do Gabriel é o perfil da água, porque eu usei um perfil extremamente maltado. Então é algo que eu já sei que eu tenho que rever para diminuir um pouco mais essa sensação de falta de atenuação dessa cerveja. Uma outra resenha bacana que o Gabriel deu é que ele conseguiu sentir opinião muito mais do que eu em várias partes da cerveja, no retrogosto, no aroma, no início, o que me deixou bastante contente. Cara, então, tô chegando no final do vídeo. Falei demais, mas porque essa é uma cerveja que é muito rica em detalhe, então eu não precisava omitir nada, tinha que falar tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais e eu vou repetir ela o ano que vem. Vou tentar produzir ela em escala comercial junto com a galera da Caos. Vou ter que convencer os caras a botar isso em produção no ano de 2019, porque deu muito certo, gostei demais do resultado e, na minha opinião, isso tem que chegar para vocês provarem também. Os vídeos anteriores estão aqui do lado. Se não assistiu nenhum, vai lá, clica. Se não é inscrito no canal, botãozinho vermelho. Até o próximo vídeo. Alá, lobinhos. Fui.